nervoso. É um prazer de estar aqui ao seu lado, te conhecer pessoalmente, né? Eu, para fazer essa matéria, estudei muito e sei da importância sua para o futebol, tanto como técnico e como jogador. E você é um dos jogadores mais pedidos no Museu da Pelada. É um prazer estar te conhecendo. Deixa eu apertar tua mão aqui. Jorge Vitória. Prazer é todo meu. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês e a reportagem, né? Porque normalmente quando você para, né, eu sempre digo, quando você para de jogar, você morre metade de você. Aí você trabalha, igual eu trabalhei como treinador durante muitos anos, trabalhei no Brasil, trabalhei no exterior. Aí você para também, aí já morre mais outro pedaço. Então, o que resta? Resta isso aqui, né? Essa história. Se tiver gosto, que mais nada. Nada, vamos contar a sua história. Você é aqui de Volta Redonda? Sou nascido aqui. Você começou aqui? Comecei aqui. No Voltaço? Não, o Voltaço não existia. Não existia. Pois é, o Voltaço ele veio existir a partir de 1976. Eu comecei aqui, primeiramente, eu comecei a jogar com 9 anos. E eu jogava naquela época ainda, que a chuteira furava seu pé. Tinha prego. E eu tinha 9 anos, mas eu já era mais desenvolvido, eu jogava num time de pelada, de um conhecido meu, que eu nem sei onde é que anda mais. Ele botou o time de Altona 93, disse que era um time da Europa, não sei de onde. Aí eu joguei nesse time. Como é que chamava? Altona 93. O time, né? É o nome do time, eu nunca E ele, o nome dele? O nome dele era Ramos. Ramos. E aí eu jogava de goleiro, eu era o mais novo e o menorzinho, mas jogava já num time semi de adulto. E aí que eu comecei, aí depois eu fui jogar num time chamado Industrial, que era um dos melhores juvenis que tinha aqui, e eu estudava numa escola, que é a escola técnica, onde tinha um grande time também. E eu jogava contra a escola. Um dia eu jogando contra a escola, o diretor da escola, que era o manda-chuva, ele perguntou lá, mas aquele rapaz ali não é aluno da escola? Aí falaram, não, mas então ele tem que jogar na escola. Aí começou aquela guerra de eu jogar na escola, eu não ia. Aí eles começaram, naquela época a escola você estudava na parte da manhã e na parte da tarde era oficina, que ia para a siderúrgica. E aí começaram, no dia dos treinos lá do Industrial, o chefe da oficina falava, eles me chamavam de Jorge, meu apelido era alemão. Falei, você fica. Aí eu ficava e falava, eu quero que você vá de novo à oficina aí. Aí eu tinha que varrer aquilo tudo, aí até eu fazer aquilo tudo escurecia. Eu saía às 5 horas, né? A escola técnica é uns 6, 7 quilômetros longe, eu ia de bicicleta. Aí um dia meu pai chegou para mim e falou, pô, você tem que ser um pouco mais inteligente, cara. Pô, você vai estar jogando, o que você está ganhando lá? Nada. Mas os meus amigos, não, você vai continuar seus amigos, muda para a escola. Aí eu mudei. Aí comecei a jogar, eu jogava no time de estudantes, no time da escola técnica, de funcionário da siderúrgica, e disputava o campeonato da cidade, lá pela escola. Aí começou a mordomia, né? Aí lá eu era a oficina, eu fazia suas aulas que tinha que fazer. Parou de varrer a oficina? Parei. O meu chefe lá mandava eu ir entregar uma carta lá no acampamento central, né, onde ficavam os documentos. Na volta eu entrava no cinema, assistia um filme e foi passando. E daí da escola técnica foi que eu fui para o Fluminense. Isso quantos anos você tinha? Aí eu tinha 18 anos. 18 anos. Isso foi quando? 70? Isso eu fiquei em 70. Eu fui para o Fluminense em 1964. 64? Mas chegou lá da Félix, Castilho? Não, o Félix veio muito depois. É mesmo? O que tal? O Félix eu cheguei lá no Fluminense, tinha 5 goleiros no Júnior, que era na época era o juvenil. Eu cheguei, treinei 20 minutos, já mandaram eu sair, entendeu? E aí eu fui aprovado. Aí eles queriam que eu ficasse lá, eu vim aqui ainda, ingressei na escola, porque aí eu não precisava de servir o exército.
que é a escola industrial. Aí eu ainda fiquei 1 mês, 2 meses aí, depois eu fui pro Fluminense. Joguei muito pouco no Júnior, que era juvenil, na época era juvenil até 20 anos. Eu joguei nem meio campeonato e já fui para aspirante. E em 66 já era tipo. Eu tinha 20 anos, eu já era titular do Fluminense. Quem que estava nessa época? Quando eu cheguei no Fluminense, no Júnior tinha 5 goleiros, né? Mas no profissional era o Castilho, Márcio, Edson Borracho. Eram os 3. E depois vinha lá o Antônio José, depois vinha um outro lá que eu não lembro o nome. E naquela época você jogava, era 11 no profissional e 11 no aspirante. Aí logo depois eu já assumi o aspirante. O Castilho parou. O Castilho era o Bamba, né? O Castilho foi o meu professor, foi o cara que. Porque todo mundo queria a posição dele. E eu não, né? Então nós treinávamos juntos, fizemos uma grande amizade, entendeu? E aí o Edson subiu para o lugar do Castilho. Quem tinha que subir era o Márcio, mas o Edson ganhou a posição. Aí ficou Edson, Márcio e eu no aspirante, titular do aspirante. E aí o Edson foi negociado com o Vasco. Foi trocado pelo. Acho que foi pelo Caxias, parece. Não, não foi pelo Caxias, não. Foi trocado por alguém. Aí eu não lembro agora. E aí eu assumi aí eu acabei que fui num jogo na reserva do Márcio, o Juiz de Fora. Aí o Márcio não estava bem, no intervalo o time tirou o Márcio, me colocou. Aí o próximo amistoso, antes de começar o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, era aqui contra o Royal de Barra do Piraí. E o Royal, ele estava invicto a 52 partidas. Ele tinha empatado até com a seleção brasileira. E aí jogou Fluminense e Royal, que tinha gente até na pista com cadeira, lotado. Aí eu estava lá assistindo a preliminar e o Márcio chegou para mim e falou: ó, o time está te chamando lá no vestiário, quem vai jogar é você. E quando eu chegar lá no Rio, eu vou pedir rescisão de contrato, porque não dá para mim, né? Estou 10 anos no Fluminense, agora que é minha vez e tal. Aí eu fui lá, o time falou: quem vai jogar é você. Tudo bem. Entrei, joguei, graças a Deus, fiz uma excelente partida. Ganhamos de 1-0, gol do Samarone. O próximo jogo já foi contra o Botafogo no Maracanã. Taça Guanabara de 66. Empatamos de 0-0 e nós, em 66, fomos campeões da Taça Guanabara. Aí começou. Aí fui titular até 68. Você lembra do time da Taça Guanabara, hein? Era eu. E rapaz, Laurício, Caxias, Altair e Bauer. Denilson e Jardel, Denilson e Roberto Pinto. Aí tinha na frente o Amoroso, Samarone, não. Mário, Amoroso, Samarone e Lula. Lula que foi técnico depois? O Lula ponta esquerda. E o Altair era de Niterói, né? Era, de Niterói. O Altair jogava de lateral esquerdo e jogava na quarta zaga. Aí você continuou no Fluminense? Aí eu continuei. Quando chegou em 68, eu operei o menisco. Aí voltei logo a jogar. Mas aí o Márcio saiu, entendeu? Tinha eu só e não tinha reserva. Tinha o Humberto. O Humberto que jogou no Vasco. Mas o Humberto também já estava parando. Aí o diretor do Fluminense falou comigo assim, conversando comigo, né? O doutor Vilela, aquele rei do tapetão. Ele falou: Vitória, nós vamos ter que contratar um goleiro. Eu vou contratar o Orlando da Portuguesa. Porque aí nós queremos colocar você e o Orlando na seleção brasileira. Repetir Castilho e Veludo. Aí ele foi para São Paulo, só que ele não contratou o Orlando, ele contratou o Félix, que estava na reserva do Orlando. E chegou no Rio, o Félix chegou numa segunda-feira, eles me tiraram do time, botaram o Félix, nem satisfação me deram, nem o treinador, nem o diretor, nem nada.
Que ano foi isso? Isso foi em 1968, final de 68. E aí o Félix terminou o jogo, o campeonato, ele machucava muito, eu entrava muito. E aí, desculpa, aí o papo deles era o seguinte, que eu era 8 ou 9 anos mais novo, que eu podia esperar. Aí veio 69. 69 eu joguei todos os jogos da Taça Guanabara, fui campeão também. Joguei alguns jogos do Campeonato Carioca. E o Félix terminou o ano, o Félix estava na minha reserva. O Félix? É. Aí o treinador Telê e esse diretor, né, que era o que contratou o Félix, né, e chegaram perto de mim e falaram, olha, nós vamos tirar você do time, porque tem que convocar o Félix para a seleção brasileira e vai ser convocado você também. Você fica quieto, não dá. E naquela época não era normal a gente dar declaração, eu quero ser titular, eu quero jogar na seleção. A gente tinha um respeito muito grande pelo companheiro. Né? Inclusive, ninguém fazia falta do outro por trás, igual fazem hoje, dão pontapé nos caras. Não. Era tudo pela frente. Se você desse um pontapé no cara por trás, a briga era certa. E aí, né, eu fiquei quieto. Né? Fiquei na reserva. O Félix foi convocado, chegou na hora, foi convocado. Aí o Zagallo, né, que foi um grande treinador, muito meu amigo, mas é o treinador, na minha opinião, o maior fazedor de média que eu conheci. Né? Prova disso é a seleção brasileira que ele fez, né? Que deu certo. Deu certo e a gente tem que aplaudir, né? Mas você veja bem. Aí quando chegou na convocação, de convocar os 3 goleiros, ele, para fazer uma média com a imprensa paulista e com o Corinthians, convocou o Ado. O Ado tinha entrado no time do Corinthians, tinha 4, 5 jogos. Aí eu fiquei de fora. Bem, fiquei quieto. Não era praxe você reclamar de alguma coisa, entendeu? Aí, né, foi o Zagallo, o time foi campeão do mundo, né? O Félix. Eu sempre tive um bom relacionamento com o Félix. Tínhamos amizade dentro de campo, fora de campo. Nos hotéis nós ficávamos no mesmo quarto. Saímos muito juntos. Quando a família dele ia para São Paulo, às vezes eu ia lá para a casa dele, fazia janta lá, jantava, tomava uma cerveja, batia papo, às vezes ele queria até que eu dormia lá. Então eu não posso falar nada do Félix, só tenho elogios a fazer a ele pelo ser humano que ele foi, pelo goleiro que ele foi. Agora, futebol você disputa dentro de campo. E aí passou essa fase. Em 69 eu fui considerado um dos melhores goleiros do Brasil. Tinha aquela época a seleção Skol do Brasil. Eu até na época ganhei uma dúzia de copos bonitos, escrito Skol, que era um presente. E com essa minha ida para quanto é lado viajar, isso ficou na casa da minha mãe. E desses copos, sobraram 2. Um eu quebrei e ainda tem um aqui até hoje. Maravilha. Bom, aí passou o ano de 70, eu jogando, o Félix jogando, a gente revezava muito, ele machucava muito, ele tinha um problema no ombro, né? Que de vez em quando ele acordava com tudo doendo, aí eu jogava e fomos levando. Quando chegou em 71, foi a mesma coisa. Teve a mini-copa, não sei se você lembra, a mini-copa foi no Rio. Aí o José de Almeida, que ele era funcionário do Fluminense, e trabalhava também na CBD na época, né? Era CBD, ele falou, ó, agora você está dentro, que não sei se o Ado estava machucado, eu não sei o que houve, sei que ó, vai você, o Félix e o Leão. Aí no primeiro jogo do Campeonato Carioca, foi Fluminense São Cristóvão. Com 20 minutos de jogo, o Félix fraturou a mão. Aí eu entrei. O Zé de Almeida falou, olha, você está dentro agora. Aí, no dia seguinte, passou uns dias, ele falou, agora vai ser convocado você, o Leão
e um outro, se ele convocar 3 e um outro, mas você está dentro, tá bom. Aí, quando chegou na véspera da convocação, ele falou, amanhã você pode vir, pode trazer sua escova de dente. Ainda brincou comigo, seu Zé de Almeida. Aí, eu morava em Copacabana, na Santa Clara, quando eu descia, tinha uma banca de jornal. Aí eu parava o carro, o jornaleiro já me entregava naquela época o Jornal do Esporte. Aí estava escrito em letras garrafais assim, Zagallo convoca Sérgio do São Paulo. Me deixou de lado de vez e convocou só 2 goleiros, não convocou 3. Na mini-copa que foi aqui no Rio de Janeiro. E aí são coisas que vai te desanimando, entendeu? Quando em 1964, eu fui convocado para a Seleção Brasileira Olímpica. Jogos Olímpicos no Japão. Aí, de repente, foi convocado eu e o Hélio do Botafogo, que era naquela época só podia amador, né? Eles falavam juvenil, que é o júnior de hoje. Foi convocado eu e o Hélio. Daí, uma semana, na hora da convocação, tiraram o meu nome e colocaram o Florisvaldo. O Florisvaldo era reserva do Hélio no Botafogo. Por quê? Porque eu não tinha contrato de gaveta. Esse diretor do Fluminense, que eu não lembro o nome, era um senhor de idade, bigode e tal, ele era do Fluminense e da CBF. Como eu não tinha contrato de gaveta, eu ia para a seleção, ia me valorizar muito, eu podia sair para outro clube. Entendeu? Mas eu não tinha contrato de gaveta, não é porque eu não queria, senão o meu pai não assinava o documento em branco. E o contrato de gaveta é em branco, você assinava embaixo. Naquela época o contrato não tinha número, aí aquilo ficava guardado. No dia que você estourasse, eles preenchiam o contrato, davam entrada, prendia seu passe. Aí eu fiquei muito chateado com isso, mas foi passando o tempo. O meu pai teve que fazer uma cirurgia, o Fluminense bancou a cirurgia toda e, pô, fez o impossível pelo meu pai. E eu, em agradecimento àquilo, assinei o contrato. Assinei o contrato. Não, assinei aí, eles fizeram o contrato mesmo. Tanto é que eu fui profissionalizado, eu ainda tinha mais um ano de juvenil aí. Entendeu? Aí já jogando no aspirante. Agora, Jorge, você pegou uma geração aí, você chegou de Castilho, você, Gerson. Várias gerações aí. Eu lá no meu baralho, o pessoal me goza muito, né? Sabe como é que é? Né? Aquele monte de velho jogando baralho, entendeu? Aí eles me chamam de mão de alface, de mão de pau, de frangueira, e eu brevo tudo na brincadeira. Aí eu falo com eles assim, olha, eu tive o privilégio de jogar com os melhores jogadores do mundo e no maior estádio do mundo. Aí eles ficam quietos. Mas é verdade. Naquela época o Maracanã era mais de 100 mil pessoas. Era 100 mil, 90 mil, aquilo ali era um troço de doido. Entendeu? Eu falei, isso eu tive privilégio. Eu joguei contra o Gerson, joguei do lado do Gerson, joguei contra a Rivelino, joguei contra... Os que eu não joguei do meu lado, eu joguei contra que a gente fazia o espetáculo pro Tostão. O Tostão, em 1963, ele jogou aqui em Volta Redonda, no Campeonato Brasileiro de Juvenil. Ele era magrelo, só tinha cabeça. Canhotinho, daqui a pouquinho ele estourou no Cruzeiro. Entendeu? Então, futebol é isso, né? Então eu tive o privilégio de participar, de jogar com excelentes jogadores. O Paulo César até hoje ele conta, quando eu estava no Vila Nova, no Caju. Foi feito um torneio lá para ver quem que ia entrar na Taça de Ouro. O Goiás já estava dentro, mas ia botar mais um time. E foi quando eu cheguei lá. E eu fui muito bem nesse torneio, eu sou um campeão de torneio e fomos para a Taça de Ouro na época. Primeiro jogo, Vila Nova e Botafogo. Até quando eu conto o Paulo César, até hoje ele fala. E os torcedores do Vila Nova relembram desse jogo, porque eu modéstia à parte, né? Fechou o gol. Eu fechei o gol, e no final do jogo, o Paulo César Caju entrou de branco pela esquerda de todo mundo. Quando ele chegou na minha frente,
eu adiantei, ele tocou a bola por cima de mim para fazer o gol. Quando a bola passou aqui, não dava mais tempo de eu botar a mão na bola, eu dei um toque nela de ombro. Ela subiu em cima da trave, andou na trave assim, todinha. Todo o silêncio no estádio, o Paulo César parado olhando, eu olhando. Ela em cima da trave, ela foi andando e caiu. Ele lembra disso até hoje, cara. Espetacular. E aí, como é que seguiu sua carreira? Você ficou no Fluminense? Aí eu fiquei no Fluminense, aí o meu problema no Fluminense foi com o Duque. Técnico dele. O Duque chegou no Fluminense em 73, eu joguei uns jogos, eu jogava, né? Jogava o Félix e tal, mas ele pegou uma pinimba comigo, um ciúme, porque por eu estar no Fluminense há muito tempo, naquela época, era muito raro os times andar de avião. Entendeu? Quando começou a Taça de Ouro, é que começou, né? Aquele negócio de avião. E com esse negócio, eu fiz muita amizade com o comandante, com o pessoal de bordo, né? Aeromoças, os aeromoças, né? Não sei nem como é que fala. E aí, quando tinha festa, me convidavam. Então, quando eu entrava no avião, o pessoal me cumprimentava, tratava o jogador bem, dava até bebida escondida para os caras, e ele ficava com ciúme disso. Quando eu chegava em algum lugar, né, chegava no hotel, ia gente lá para conversar comigo, tirar fotografia comigo, porque eu estava no Fluminense há muito tempo, entendeu? Então não era só comigo, era com o Samarone, era com o Denilson, entendeu? E assim, os mais assim que, na época, que as moças, principalmente, né, que a gente era solteiro, elas gostavam de conversar, era comigo e com o Cláudio. Você era bonitão, viu? A senhora vai dizer, olha lá, Marina vai mostrar depois ali, ó. Olha lá, você era... Eu tenho muitas fotos lá no meu escritório, tem uns álbuns lá, fala. Mas aí aconteceu esse problema com o Duque, né? Aí ele começou a se implicar comigo, uma vez nós estávamos concentrados, ele tinha muita... Ele era espírita, gostava de centro espírita, né? E um dia ele acendeu uma vela no hotel, pegou fogo na cortina, eu achei engraçado, ele não gostou. Aí nós estávamos concentrados, a gente concentrava ali nas Paineiras, no Hotel das Paineiras. E eu ia jogar no domingo, e tinha treinado muito durante a semana, estava muito cansado no sábado. Então eu treinei de manhã e passei o dia e fui dormir cedo. Aí o funcionário da concentração foi lá me chamar, porque o Duque estava me chamando, que toda semana ele pegava 4, 5, botava dentro de uma Kombi e me levava num centro espírita para tomar um passe. Aí o cara foi me chamar, eu falei, fala para ele que dessa vez eu não vou não, eu estou cansado, e eu até respeito, mas eu não vou não, eu vou dormir, que eu tenho que jogar amanhã, e ele, tá bom. Quando chegou na pré-eleição do dia seguinte, o Fluminense está ganhando, né? Ele falou, ó, se nós perdemos hoje é por causa do Vitória, porque ele quebrou a corrente. Mas nós jogamos, ganhamos o jogo, tudo bem. Aí passou o tempo, tal, eu jogava, quando o Félix não podia jogar, eu jogava, aí teve uma época que eu estava jogando, nós fomos jogar lá em Santa Catarina. Quando chegou em Santa Catarina, na véspera do jogo, isso foi em 74, 73, nós fomos campeões em 73. Ele reuniu a gente lá no hotel, né, na sala de palestras, né, e num quadro ele começou a falar sobre o time do adversário. Na época a gente fala do goleiro ao ponto esquerdo. O goleiro é isso, o lateral, ele tudo. Ficou lá uns 40 minutos falando do time adversário. Quando ele acabou de falar, ele falou assim, bom, então tá, boa noite, vamos dormir, e amanhã nós vamos lá, vamos ganhar esse jogo, vamos ganhar esse jogo, tal, aquele papo furado de treinador. Bom, aí o Gerson pega, o Duca, eu posso te fazer uma pergunta? Do claro campeão, Canhota, chamava o Gerson de Canhota. Pode sim, Canhota, pode fazer. Qual é a pergunta? Bom, você falou sobre o time adversário, agora eu queria saber, e nós, como é que vamos jogar? Quando ele falou isso, eu ri. Pior que foi o único que ri. Eu ri sozinho. Aí na hora de... O pessoal saiu e falou, o senhor fica aí, eu quero conversar com o senhor. Tá bom.
Eu fiquei para conversar com ele e o Gerson ficou atrás de uma pilastra para ver o que eu ia falar, para ver se eu ia pipocar, né? Aí ele falou um monte de coisa lá para mim, eu também falei um monte de coisa para ele. Ele disse que estava de olho de mim. Eu falei, você pode ficar de olho de mim, porque eu também não gosto do senhor, entendeu? E papapá, tá. Aí acabou por ali, fui dormir. Chegou no dia seguinte, na hora de escalar o time, ele me tirou, sem falar nada. Aí o Gerson chegou para mim e falou assim, o que houve? Eu falei, não me deu satisfação, só me tirou, botou o Roberto, estava subindo do Júnior, que inclusive é um grande amigo que eu tenho. Aliás, eu me dou muito bem com os goleiros, sabe? Aí ele botou o Roberto falou, pô, eu vou jogar. Eu falei, vai, joga. Eu falei, não, vai, boa sorte. O Gerson, com 1 minuto de jogo, 2, pegou uma bola, ele dominou a bola, lançou a bola e falou que sentiu a ver e saiu do jogo. Por causa disso. Né? O que aconteceu? O Fluminense perdeu de 1-0. Aí que o negócio ficou ruim do meu lado. Aí eu peguei, queria conversar com uma entrevista que eu me dava muito bem com o presidente. Eu me dava bem com todo mundo do Fluminense, né? O presidente Laporte, então, era meu amigão. Eu falei que queria conversar com o presidente Laporte, Francisco Laporte. Aí o secretário lá, o Zé de Almeida, falou, o presidente falou com você o seguinte, se você quiser conversar sobre futebol, você procura o diretor de futebol. Agora, se for com outro assunto qualquer, as portas estão abertas para conversar com você. Eu falei, não, é sobre futebol, então não. Então você tem que procurar o diretor de futebol. Eu falei, então eu vou fazer assim, eu vou escrever uma carta para ele. Aí escrevi uma carta para o presidente, explicando tudo o que aconteceu, que se ele pudesse me emprestasse até o Duque sair. Aí ele atendeu meu pedido, teve vários times, mas aí eu recebi um recado do Roberto Pinto, falecido Roberto Pinto. Ele falou, o seu Álvaro de Melo, que era aquele homem forte de Olaria, ele era dono de metade de Olaria, Madureira, aquele lado lá, riquíssimo. Era um português, rapaz, uma simplicidade naquela época, sandália ao pé da roda, o escritório dele tinha poeira para tudo quanto é lado, uma bagunça, o homem era milionário. O seu Melo mandou um recado para você. O Roberto Pinto jogava no Olaria, estava jogando no Olaria, jogou comigo no Fluminense, foi campeão em 66, em 64. Em 66, aliás, da Taça Guanabara. Aí ele falou, o seu Melo falou que antes de você acertar com qualquer time, você pode conversar com todos, mas depois vai conversar com ele. Aí apareceram vários clubes, né, que estavam interessados no meu empréstimo. O Fluminense não me vendia de jeito nenhum, me emprestava. Aí teve vários times e tal, eu peguei e falei pro Roberto, eu vou lá conversar com ele. Aí era aquele português de voz arrastada, ele chamava de Vitória. Aí ele perguntou para mim qual era a proposta dos outros times. Aí eu falei, ele falou, qual que você vai aceitar? Eu falei, essa aqui que eu vou aceitar, que é a melhor. Então eu vou te pagar a mesma coisa para você vir para Olaria. E tem um detalhe, você vai ganhar o bicho do Olaria, dos jogos, quando ganhar, e vai ganhar o outro meu por fora. Aí o Roberto falou, vamos para Olaria, vou jogar na Olaria, só 3 meses ou 4 meses, parece. Aí eu fui para Olaria. Aí disputei um campeonato nacional em 74 pela Olaria. Olaria disputou um campeonato nacional em 74? 74, tinha um timão Olaria. Agora você foi para Olaria, do Olaria? Voltei para o Fluminense. Fluminense. Ficou? Renovei o contrato. Meu em 75. 75. Aí eu tinha jogado no Olaria com o Paulinho de Almeida. Aí um dia o Paulinho de Almeida foi lá no Fluminense, me procurou e falou, Vitória, o Fluminense está querendo o Mário Sérgio, esse que morreu no desastre do avião. Ponto esquerda, mesmo. O Fluminense está querendo o Mário Sérgio. E eu falei com o pessoal do Vitória que eu só abro mão do Mário Sérgio se for em troca de você. Aí eu falei, bom, vamos ver, né? Eu tinha acabado de renovar o contrato com o Fluminense. Aí eu conversei lá com quem intermediou a negociação, foi o doutor Vilela, o mesmo que contratou o Félix. Falei, você aproveita, vai para lá. Eles queriam o Mário Sérgio, porque o Mário Sérgio realmente era o fracasso. Aí eu peguei, aceitei.
Aí eu peguei e fui trocado pelo Mário Sérgio. Fui para o Vitória da Bahia. Aí eu ia ganhar mais, eu ia ganhar os 15% do valor do meu passe e ainda ganhar mais luva. Para mim era um bom negócio. Né? E ia jogar. Aí, resultado, eu fui para o Vitória da Bahia, o Mário Sérgio veio para o Fluminense, aí teve um jogo Fluminense e Vitória da Bahia lá para a estreia do Rivelino, que aí o Fluminense colocou o Rivelino. Que foi montando a máquina. Aí foi. Aí eu saí na hora errada do Fluminense. Ainda o Horta falou comigo, pô, você vai ser titular agora, você vai sair. Não, eu já estava enjoado desses problemas com o Fluminense. Aí eu peguei. Aí o doutor Vilela acertou meu contrato lá, tudo bem. Só que os 15% que eu tinha que receber era de 150 mil. Eles arrumaram lá jeito que botaram 100 mil. O Mário Sérgio, aí eu receberia os 15% pelo Vitória e o Mário Sérgio pelo Fluminense. Mas aí o Mário Sérgio me falou que recebeu os 15% de 150. Eu recebia de 100 mil e mais as luvas. Só que o Vitória não me deu dinheiro. Ele me deu promissória. 3 promissórias. Aí passou um ano e pouco, eu não tinha recebido nenhuma promissória e 5 meses de salário atrasado. Aí o Vitória vai e contrata o Fischer, que era do Botafogo. Centroavante? É. Aí o Fischer chegou lá e tal, conversando com ele, conhecido do Rio, jogava contra, né? Ele falou, não, eu recebi tanto de luva na mão. Porra, ele recebeu aproximadamente, até um pouco mais, não lembro direito, do que o Vitória me devia, cara. Aí eu falei, pô, mas isso é sacanagem. Aí eu fui conversar com o jogador, tinha jogador que estava 1 mês atrasado, outro jogador 2 meses, outro jogador um dia, em dia. Aí eu fui lá conversar com o cara do Vitória, né, do gerente lá, falei, olha, eu quero receber. Aí ele riu e falou, você não está precisando de dinheiro, pô, a minha parte profissional já estava decaindo, porque eu não tinha vontade de treinar, vontade de fazer nada. Você devendo o dinheiro para receber, Aí eu fui falar com ele, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 48 horas para vocês me pagarem, senão eu vou entrar na justiça. Aí ele disse, você não vai fazer isso com a gente? Eu falei, tá bom. Aí passou 48 horas, eu fui lá e falei, cadê meu dinheiro? Ah, que isso, Vitória, deixa pra lá e tal. Eu falei, tá bom, deixa pra lá. Aí eu procurei um advogado que entrava com as causas contra o Vitória, que era do Bahia. Aí botei na justiça. Recebeu? Não, vai escutar. Botei na justiça. Aí o que eles fizeram? O presidente do Vitória, junto com alguns conselhos, me chamaram. Eu e o advogado na sede, eu fui. Chegou lá e pegou naquela época nem talão de cheque a gente usava, né? Ele jogou 4 talões de cheque na mesa e falou, quanto é que você quer para tirar o Vitória da justiça? Eu falei, não estou entendendo quanto é que eu quero. Olha, se eu pergunto aí quanto é que o Vitória me deve, é só me pagar o que me deve, acabou. Ele falou, não, fora parte isso. Isso aí nós vamos acertar depois, eu quero saber. Ele me ofereceu uma propina. Eu falei, não, eu não quero isso aí não. Muito obrigado, a reunião está encerrada. Vocês providenciam o dinheiro então para mim, que está tudo bem, eu quero receber. E fui embora. Aí o que o Vitória fez? Contratou o Andrada do Vasco. Aí o Andrada chegou lá e eu era muito amigo do Andrada no Rio, a gente saía. Quem tomou o 10º gol do Pelé? Isso, é ele. E eu era muito amigo dele, a gente era muito amigo. Aí ele chegou lá, tchê, o que houve? Eu falei, houve o seguinte, isso. As luvas que eles deram para o Andrada, na época, comprou uma Puma conversível. Naquela época, a Puma era o xodó do Brasil, entendeu? Aqueles carrinhos, esporte. Ele comprou uma conversível. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar 2 jogos e finge que machuca a coluna. E aí você joga 2 jogos, para você não ficar parado. Aí nós fomos fazendo assim, até que um dia o pessoal descobriu. Aí me afastou do Vitória.
me botou para treinar na praia. O preparador físico marcava comigo 7 horas da manhã na praia, que eu não podia parar de treinar, para não perder meus direitos. Aí um dia o Vitória pegou, me chamou e falou, olha, me deu uma carta que eu não precisava de treinar mais e tal, que eu estava dispensado e que iria aguardar o julgamento. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, arrumei as minhas coisas, e vim embora. Aí daí uns dias me ligaram para mim ir lá que era o dia da audiência. Aí eu fui lá, sentei lá no corredor, estou sentado. Aí falaram, Jorge Vitório contra o Vitória Esporte Clube. Eu levantei, entrei lá na sala, o Vitória não mandou nem representante. Aí eu ganhei a causa. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eles iam colocar o Vitória, leiloar o Vitória para me pagar se não me pagasse. Aí o Vitória me pagou. Recebi tudo. Aí daí eu vim para aqui, para Volta Redonda, e falei, bom, vou ter que arrumar um clube. Aí estava na época do showball, lembra do showball? E tinha acho que Todé de São Paulo. Todé. Ele está vivo ainda, Todé? Não, não, né? O Todé que mexia com esse showball. E ele entrou em contato comigo. Todé era um baixinho, você era careca. Exato. Você quer jogar no showball para mim? Pô, eu te pago tanto por jogo. Eu falei, tô dentro. Aí eu ia jogar showball. Aí até que eu tive uma proposta do Botafogo e do time de Brasília, como é que chama o time? Gama? Não, o que fechou era o melhor time da época, fez o maior sucesso aí, o treinador o João Francisco, que jogou comigo no Fluminense. Aí lá, o time era de uma faculdade. Aí eu falei com o João, falei, João, se me colocar na faculdade, para me fazer faculdade, eu vou, porque o salário do Botafogo que ele me ofereceu lá, ele me ofereceu salário, morava no hotel, podia comer, almoçar em qualquer restaurante, depois levava a nota para ele, o nome do diretor lá chamava Dilson Pérez. E aí eu fui para lá. Aí joguei lá 1 mês ou 2, estava bem, ia entrar na faculdade, ia fazer faculdade de economia. Aí ele teve um problema lá com a federação. O que ele fez? Ele acabou com o time. Acabou o time. CEUB. Aí ele acabou com o time, me chamou no escritório dele e falou assim, olha, te devo tanto, me pagou o meu contrato todinho. Aí o Goiás ligou para mim, eu estava em Brasília, para mim ir lá. Aí eu fui lá, mandou um carro me buscar, eu fui lá, acertei com o Goiás. Que ano? Isso aí em 1977. Aí acertei com o Goiás e voltei em Brasília para pegar minhas coisas. Aí, a hora que eu cheguei, então, no hotel, daí um pouco, recebi um telefonema, era o diretor que tinha conversado comigo, que lamentavelmente não podia pagar aquele aluguel do passe, não sei o quê. Eu queria diminuir o contrato que ele tinha combinado comigo. Eu falei, pô, se você não tem palavra, se você não tem prestígio nenhum, eu não vou mais, não. Acabou, vou embora. Aí tem que me liga. O João Francisco ele era, o Vila Nova era o rival do Goiás. O João me ligou, aí, pô, saiu um noticiário aqui que você não acertou com o Goiás. Eu tenho 4 goleiros aqui, mas estou precisando de você aqui. Por causa da sua experiência. Aí ele falou assim, o que você acertou com o Goiás? Eu falei, acertei isso. Aí ele falou com o diretor do lado. O diretor falou com ele assim, pode mandar ele vir que ele está contratando. Aí eu fui para lá. O Vila Nova. Aí lá eu fui tetracampeão goiano. 77, 78, 79, 80. Quando eu parei. E fui campeão de julho como treinador.
também tinha muitos anos que ele não era campeão, fui campeão de júnior. E lá eu fui muito feliz no Vila Nova, sabe? Pô, tenho grandes amigos lá, tem muita recordação boa de lá. Você parou lá no Vila Nova? Parei no Vila Nova. Parou no Vila Nova. Aí eu era treinador do Vila Nova, o meu pai faleceu. Aí quem estava treinando no time era o Dalton Menezes, eu estava de auxiliar. E o meu pai faleceu e eu vim aqui. A volta. Meu pai estava internado, teve um AVC. Aí eu vim aqui e tal, meu pai faleceu. Aí eu tenho um grande amigo aqui que morreu também, tem uns 4 anos, que era um empresário grande aqui em Volta Redonda, de terraplanagem, fazia estrada. Aí ele falou assim, eu tinha minha mãe e 3 irmãs aqui, né? E eu casado de novo. Aí ele falou assim, você quer vir para Volta Redonda? Você quer vir para o Júnior do Volta Redonda? Eu falei, pô, vou sair do profissional do Vila Nova para vir para o Júnior do Volta Redonda? Não, o salário que você receber lá, eu te pago aqui. Caramba. Aí eu, para dar suporte para minha mãe, para minhas irmãs, aí eu agradeci lá o Vila Nova, o presidente era muito meu amigo, e vim para cá. Aí comecei a trabalhar no Júnior, fazer o trabalho no Júnior como técnico. Aí o Volta Redonda foi muito mal no campeonato. Faltava 5 jogos para terminar o campeonato, o Volta Redonda já estava praticamente na 2ª divisão. Aí mandaram o treinador embora. Aí eu assumi o profissional e o Júnior, os dois. Nesses 5 jogos, eu tive a felicidade de ganhar 3 e empatar 1, e perdi só para o Flamengo no final. E classifiquei o time. Caramba. Aí continuei como treinador, aí fiquei como treinador aí até quando eu fui para o Oman, foi 81, 82, 83, 84, eu fui para o Oman, para a seleção de Oman em 85. E aí eu disputei a Copa do Golfo, e o Oman sempre foi a seleção mais fraca, nunca tinha nem ganho nenhum jogo nessas Copas todas. E comigo, eu ganhei um jogo, ganhei da Arábia Saudita, e empatei com o Catar. O treinador do Catar era o Procópio, foi até demitido. Procópio Ferreira. Procópio jogou comigo no Fluminense. E aí, quando eu cheguei em Oman, aquilo lá, pô, fui recebido igual o rei lá, né? Pô, ganhei 3 pontos. E aí eu fiquei em Oman, aí depois eles contrataram lá um alemão para o Júnior, contrataram um médico alemão também, eles fizeram uma guerra danada contra mim, danada, e acabou meu contrato, eu acabei saindo de lá e voltei para o Brasil. Aí retornei, aí fui para o Catar. Aí fiquei 1 ano no Catar, dirigindo um time. Que time que era lá? No Catar era o Yarmouk. Não, era o Ittihad. No Catar, o Ittihad, que hoje é o Al-Gharafa. Entendeu? Mas o Catar naquela época não é esse Catar de hoje. O Catar naquela época tinha 60 mil habitantes. Aliás, 120 mil habitantes. 60 mil catares e 60 mil de fora. Hoje o Catar tem 3 milhões. Aí fizeram esse país todo, né? Aí eu fiquei no Catar 1 ano, acabou meu contrato, eu retornei aqui, recebi uma proposta para ir para o Kuwait, aí fui para o Kuwait. Do Kuwait é que eu fui para o Yarmouk. Aí eu trabalhei lá, eu tinha contrato de 2 anos. Quando eu vim de férias para cá, o Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Eu cheguei aqui, daí 1 semana e invadiu o Kuwait. Aí eu não pude voltar. Não pude voltar, e aí quando eu pude voltar, que eles me telefonaram para voltar, a minha família não quis que eu voltasse, porque tinha não sei quantos postos de petróleo pegando fogo, ficaram com medo de doença, ficaram com medo do Saddam Hussein invadir lá de novo e tal. Aí eu assumi o Volta Redonda de novo. Aí trabalhei no Volta Redonda, depois saí, aí depois eu voltei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar, recebi um convite para trabalhar nas divisões de base. Aí trabalhei nas divisões de base durante alguns anos. Fui gerente de futebol das divisões de base, fui gerente de futebol do time profissional. Aqui, aqui no Volta Redonda. Aí depois
eu tive um problema cardíaco, tive que operar o coração. Aí eu operei o coração, aí a minha cardiologista falou assim, pô, se eu fosse você, se você quiser mexer com futebol, você mexe, mas não como treinador mais, você desgasta demais e tal. Aí a família, tinha meus filhos, né? Minha mulher, minha mãe era viva ainda, e as minhas irmãs, todo mundo em cima de mim, entendeu? Aí eu parei. Aposentei cedo. Aposentou cedo. É. E futebol? Você hoje se assiste? Você... Assisto. Eu estou assistindo muito pela televisão. No campo eu não tenho ido, não. Porque eu tenho uma política. Quando eu saí aqui do Volta Redonda, eu deixei um time da região. Só com jogadores? Só com jogadores daqui. Só tinha um jogador de fora, que era o Botelho, ponta direita. E com esse time, quando eu fui para o Oman, eu falei com o amigo meu aqui daqui, era meu vizinho aqui, que era foi ser o presidente, eu falei, olha, você precisa de contratar 3 jogadores para você fazer um bom campeonato. Mas ele, empolgado com o futebol, gostava muito, ele queria fazer um time para chegar, para ser campeão. E aí eu fui para o Oman no início do ano, daí 3 meses eu retornei, que era o Ramadã lá. Aí eles me deram uns dias de férias. Quando eu cheguei aqui, ele tinha contratado 3 centroavantes, na época jogavam só com um. Até de centroavante de fora ele trouxe. Ele contratou 20 jogadores, caiu para a 2ª divisão. E aí eu vejo a política do Volta Redonda de sempre contratar gente de fora. O time do Volta Redonda hoje só tem jogador de fora. Tem um que é o Bruno Barra, que é de Barra do Piraí. Os garotos aparecem aí, quando aparece ele já vende. O presidente é amigão mesmo, mas ele é de Barra do Piraí. Trouxe a comissão técnica toda das divisões de Barra do Piraí. Contrata treinador de fora, vem todo mundo de fora, quer dizer, então eu perdi a vontade de assistir. Agora esse ano, eu estou com vontade de voltar a assistir futebol, porque eu gosto de... Você vai lá no estádio, se diverte, encontra os amigos, né? É um programa bom. Tá certo. Jorge Vitória, olha, foi um prazer estar conhecendo a tua história. O prazer foi meu, me senti muito honrado. E a hora que vocês quiserem vir na minha casa, vocês voltem aqui um dia para vocês conhecerem as fotos que eu tenho no meu escritório, os álbuns, troféu, um monte de coisas que eu tenho lá. Aí vocês vão vir aí, vocês vão gostar. Tá bom, meu querido? Valeu! Agradeço muito, tá? Pela presença. Museu da Pelada, paixão desenfreada.